Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1, ele diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O Elias, como a gente sabe, foi levantado por Deus como profeta e foi enviado até Acabe, que era o rei de Israel, e ali ele profetizou dizendo: não haverá chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Irmãos, foram mais de 3 anos sem uma gota de água do céu, sem nem sequer o orvalho descer. E isso trouxe uma seca, e isso provocou uma fome extrema em Israel. Mas depois desse tempo, Deus vem novamente ao profeta Elias e diz a ele: agora vai e apresenta-te a Acabe, e eu darei chuva sobre a terra. Elias então vai e encontra-se com o rei Acabe. Só que Elias, quando encontra com o rei, ele não vai logo orando para a chuva descer. Primeiro Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Segundo, Elias fez com que o povo se voltasse para Deus. Terceiro, Elias matou os profetas de Baal. Ele mandou matar os profetas de Baal. Depois disso, Elias sobe no monte e ele ora, e ele clama a Deus, e a chuva vem, uma chuva abundante. E assim, irmão, a seca que havia em Israel acabou, e assim a fome também iria acabar. E depois de todas estas coisas, o Acabe vai para a sua casa, e aí ele conta a Jezabel, que era sua mulher, tudo que Elias havia feito. Gente, Elias fez coisas maravilhosas, acabou com a seca, mas de tudo que o Acabe contou para Jezabel, ela só guardou uma coisa: o que foi mal, o que ela não gostou. Foi quando Elias matou os profetas de Baal. Ela não gostou daquilo, e foi a única coisa que ela guardou, foi a única coisa que ela lembrou. Irmão, infelizmente tem muita gente como Jezabel. Irmão, apesar das coisas boas que acontecem, a pessoa só presta atenção nas coisas ruins. Ela só guarda o que não é bom, ela só guarda o que não lhe agrada. Irmão, é a esposa que faz isso, é o marido que faz isso. O marido, a esposa, faz tanta coisa boa por ela, ela faz tanta coisa boa por ele, mas ela só lembra da coisa ruim. Ele só guarda a coisa ruim que ela fez, ela só lembra da coisa ruim. Irmão, isso a pessoa faz com Deus. Irmão, quantas coisas boas Deus não faz, quantos livramentos Deus nos dá, e às vezes porque Deus não nos respondeu uma oração, porque Deus não fez aquilo que a gente queria, a gente está reclamando, a gente está murmurando, a gente está se lamentando, a gente não lembra, não agradece a Deus pelas coisas boas, mas reclama pela coisa ruim, se lamenta porque alguma coisa não deu certo. Irmão, nós não podemos deixar que esse espírito de Jezabel entre na nossa vida. Eu não posso, irmão, ver tanta coisa boa e só guardar o que é ruim. Eu não posso receber tantas coisas boas e só reclamar pelas coisas que eu não recebi. O Elias fez tanta coisa boa, mas para ela só importou que ele matou os profetas de Baal. E às vezes o marido faz tanta coisa, mas a esposa só lembra que ele não fez isso, ou que ele fez aquilo. A esposa faz tanta coisa boa, mas ele só lembra daquilo que ela não fez. Irmão, nós precisamos nos libertar disso. Parar de deixar que as coisas ruins sejam mais importantes do que as coisas boas. Parar de deixar que as coisas chame mais a tua atenção, fique guardado no teu coração, na tua cabeça. Não, irmão, aprenda a ser grato pelas coisas boas. E o que não deu certo, não deu certo. Ele não fez, ela não fez. Mas, irmão, pare para lembrar das coisas boas, para você não levar uma vida como Jezabel. Pelo amor de Deus, se liberta disso aí. Olhe para aquilo que foi bom,
agradeça pelas coisas que deram certo. Não perca o seu tempo se lamentando, se revoltando, não perca o seu tempo aí magoado, chateado, entristecido por alguma coisa ruim. Olhe para as coisas boas. E a Jezabel, então indignada, porque o Elias matou os profetas de Baal, ela então manda uma ameaça ao Elias dizendo: olha, assim como você fez aos meus profetas, assim amanhã eu farei a você também. Versículo 3: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi a Betseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Irmão, quando Elias, olha gente, Elias era um homem de Deus, mas o Elias, quando ouviu aquela ameaça da Jezabel, o Elias se deixou levar por aquelas palavras, ele se deixou levar por aquela ameaça, e ele sai da direção de Deus, ele sai da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele vai para Betseba, que é de Judá. Gente, Judá era um lugar de Deus, Judá era onde estava Jerusalém, o templo do Senhor, era um lugar de Deus, mas irmão, não era onde Deus queria que Elias estivesse, não era a vontade de Deus para o Elias, mas ele, para salvar a sua vida, irmão, ele sai da direção, ele sai da vontade, ele sai da palavra. Irmão, não importa o lugar para onde eu for, irmão, o importa é o lugar que Deus quer que eu esteja. O Elias sai da onde Deus queria que ele estivesse e vai para Judá, que era de Deus, mas não era o que Deus queria para ele, não era a direção de Deus. Irmão, não saia da direção de Deus, não saia, por melhor que seja para onde você for, fique aonde Deus quer que você esteja. O Elias queria ir, foi para Betseba para quê? Para salvar a sua vida. Irmão, a única coisa que Elias conseguiu indo para Betseba de Judá foi perder o seu moço, foi a única coisa que ele conseguiu. Irmão, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Elias fugiu, Elias saiu da direção de Deus para salvar a sua vida e vai para Betseba. Mas irmão, se Deus não salvar, se Deus não cuidar, o meu trabalho, o que eu estou fazendo é em vão, é inútil. Elias, para salvar a vida dele, e além de não conseguir salvar ele mesmo, a vida dele, ele ainda vai perder o moço dele, porque a única coisa que ele conseguiu foi isso. Porque versículo 4, ele diz: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias foi para Betseba, como eu falei, era de Judá, era um lugar santo, era um lugar de Deus, mas não era o lugar que Deus queria o Elias. Elias foi para salvar a sua vida. Irmão, agora está aqui o Elias pedindo a morte, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Elias saiu da direção de Deus para salvar a sua vida. Agora o próprio Elias está pedindo a morte. Não, e mais, quando Elias saiu da direção de Deus, ele saiu para ir para Betseba, que era de Judá, mas no final Elias vai parar onde? No deserto. Irmão, não importa para onde você vá, se não é a direção de Deus, você vai parar no deserto, você vai acabar no deserto. Elias saiu para ir para Judá, o lugar de Deus, o lugar santo, mas no final Elias foi parar no deserto. Irmão, não saia da direção de Deus, não saia da vontade de Deus, não saia da palavra de Deus. Não, pastor, mas é para o meu bem. Vai parar no deserto, meu irmão, você vai parar no deserto. Quando você sai da direção da vontade de Deus, irmão, não, pastor, mas eu vou para lá porque eu vou buscar Deus, Deus quer que você vá para ajudar? Deus está te levando para Betseba, ou é você que está saindo da direção de Deus? Irmão, o fim disso aí, irmão, é o deserto. E o pior
lá no deserto, o homem que fugiu para salvar a vida, agora está pedindo a morte. Está ele próprio pedindo a morte. Eu lembro disso, tanto que eu prego isso, eu lembro desse cidadão que saiu da igreja, que saiu do ministério, porque eu vou salvar o meu casamento, como se o ministério estivesse acabando com o casamento dele. Porque se eu não sair desse ministério, porque o meu casamento vai acabar. Ele saiu do ministério, abriu o ministério para ele. Sabe o que aconteceu? Depois que ele saiu do ministério, o casamento dele acabou. Irmão, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Irmão, fora da direção de Deus, você não vai alcançar o que você quer, o que você busca, o que você precisa. Ao contrário, você vai parar no deserto e ainda vai estar pedindo a morte, ainda vai estar lá morrendo. Continua lendo, versículo 5, diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Irmãos, ainda que todo mundo desista de você, irmãos, ainda que você mesmo desista de você, existe alguém que nunca vai desistir de você. Irmão, Deus não desiste. Irmão, Elias desistiu de tudo. Elias desistiu até de viver. Estava pedindo a morte, mas Deus não desistiu do Elias. Irmão, Deus ainda tinha grandes coisas para fazer na vida do Elias. Então o que Deus faz? Deus manda um anjo até o Elias, e esse anjo dá um toque no Elias e diz para ele: levanta-te e come. Quando Elias olha, está ali a sua cabeceira, perto da sua cabeça, uma botija de água e um pão cozido. É Deus, irmão, que tem os planos dele para a sua vida. É Deus que não desiste de você. E Elias então se levanta, Elias come, Elias bebe, mas Elias faz uma coisa errada. Elias torna a se deitar. Ora, meu irmão, o alimento que Deus está te dando, ou minha irmã, o toque que Deus está lhe dando, não é para você continuar do mesmo jeito. Ora, irmão, Deus envia o seu anjo, Deus envia o seu alimento, Deus traz a palavra toca em você, a palavra alcança você, você sabe que é para você a palavra, essa palavra é para você se levantar, mas tem gente ouvindo a palavra, se alimentando, mas continua prostrado, caído, desanimado, abatido. Deus te deu a palavra para você se levantar. Não é para você continuar deitado, não é para você continuar do mesmo jeito, na mesma situação. Ele se levanta, olha o que Deus fez. Deus mandou o anjo, Deus mandou o pão, Deus mandou a água, e depois de tudo isso que Elias comeu, ele volta para a mesma situação que ele estava. Tem muita gente, irmão, que Deus está mandando o anjo dele, Deus está tocando você, Deus está incomodando você, Deus está dando o alimento, a palavra, mas a pessoa, depois que ela ouve a palavra, ela torna a deitar, ela volta para a mesma situação que ela estava. Continua lendo o versículo 7, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Irmão, Deus insiste, o anjo novamente toca no Elias e diz: levanta-te, porque olha, irmão, Deus envia o anjo, Deus dá o pão, Deus dá a água, mas quem se levanta é você. É você que tem que se levantar, é você que tem que se posicionar. Pastor, Deus vai me levantar? Vai não, meu irmão. Deus vai te dar o que você precisa para você se levantar, mas quem tem que se levantar é você. Ah, pastor, eu não posso. Você não quer, você não se esforça. Porque quando Jesus olhou aquele homem paralítico, há 30 e poucos anos paralítico, Jesus não levantou ele. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem era paralítico e Jesus disse: levanta. E ele se esforçou e se levantou, porque ele não vai te levantar, ele vai te dar o que você precisa. Ele te dá o pão, a água, o alimento, a força, a condição, a capacidade, mas quem tem que se levantar é você.
Quem tem que tomar uma atitude, uma posição, é você. Tem gente esperando Deus levantar ele. Não, Deus envia um anjo, Deus te dá o pão, Deus te dá a água, mas quem precisa tomar atitude é você. É você que tem que tomar a decisão de se levantar do pecado, de se levantar do eu, de se levantar disso que está atrapalhando a tua vida. E levanta, por quê? Irmão, porque Deus tem muita coisa para fazer. Porque um caminho, o Elias achou que era o fim, e o anjo está dizendo, porque teu caminho vai ser muito comprido, ainda tem muita coisa para você ver, para você viver. Versículo 8: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmão, Elias então toma atitude, e Elias se levanta. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque o Elias comeu apenas pão e água, só que a Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Irmão, quem consegue caminhar 40 dias e 40 noites, irmão, apenas com pão e água, ele só comeu essa vez, porque aquela comida não era natural, não era uma comida comum, normal, era uma comida espiritual. Irmão, o que Deus está lhe dando não é algo natural, não é algo normal. O que Deus está te dando é a força, é a capacidade que você precisa para chegar aonde Deus quer que você chegue. Irmão, Deus queria o Elias até no monte. Deus então vai dar ao Elias o pão e a água, a força que ele precisa para caminhar 40 dias e 40 noites, até ele chegar a Horebe, que era o monte de Deus. Elias vai chegar onde Deus queria que ele chegasse. Irmão, o que Deus está te dando é para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Versículo 9: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, Elias recebeu o alimento de Deus, e Elias, com a força que Deus deu a ele através daquele alimento, Elias caminhou até Horebe, que era o monte de Deus. Só que quando Elias chegou até Horebe, que era o monte de Deus, Elias entrou numa caverna. Irmãos, tem muita gente que com a ajuda de Deus chegou até Horebe, chegou não ao monte, chegou até a casa de Deus. E Deus não te trouxe aqui por acaso, não. O problema é que tem muita gente que quando chega na casa de Deus, irmão, está entrando numa caverna. A pessoa está na igreja, no Horebe, no monte de Deus, mas está dentro de uma caverna, na caverna do pecado, na caverna da mágoa, do rancor, da tristeza, do desânimo. Deus não te deu forças para você vir para a igreja, para ficar aí preso dentro de cavernas. Irmão, Deus não te trouxe para cá, porque foi Deus que trouxe você para cá, para você viver dentro de caverna, para você ficar dentro no meio do pecado, para você ficar no meio do erro, para você ficar na tristeza, na mágoa. E uma pessoa recebeu de Deus a força, ela estava lá no mundo, estava lá caída no deserto, estava lá para morrer, e Deus mandou o anjo, Deus enviou alguém, e Deus trouxe essa pessoa, deu condição para ela, para que ela chegasse até na igreja. Só que tem muita gente que quando chega na igreja, está entrando numa caverna, está lá magoado, chateado, revoltado, está lá desanimado, está no pecado. Deus não te trouxe para cá para você viver em cavernas. Deus não te trouxe para cá para você ficar se escondendo em coisas erradas. Irmão, sai dessa caverna do pecado, dessa caverna da mágoa, do rancor. Elias chegou onde Deus queria que ele chegasse, só que em vez dele se colocar diante de Deus, o que ele faz? Vai para a caverna. Tem muita gente que está dentro de caverna. Eu não entendo, eu estou 10 anos na igreja. Está na igreja, mas dentro da caverna. Deus não te trouxe para cá para você ficar nessa caverna da mágoa, da tristeza, essa caverna aí do pecado, essa caverna do desânimo. Não, Deus não te trouxe para cá para você ficar em caverna, não. Elias então entra na caverna e o Senhor vem e diz a ele: Elias, o que fazes aqui, Elias? Versículo 10: e ele disse:
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Irmão, quando Deus, Elias, o que fazes aqui? Elias vai dar as suas desculpas, as suas justificativas. Senhor, o Senhor não sabe. Irmão, será que Deus não estava vendo tudo que estava acontecendo? Irmão, desculpa não resolve para Deus. Irmão, justificativa não é o que Deus espera de mim, não é o que Deus espera de você. Irmão, não adianta, que Deus não vai entender, que Deus não vai compreender, que Deus não vai aceitar as suas desculpas. Deus não quer justificativa, Deus não quer desculpa. O que Deus espera de nós é obediência. É isso que Deus espera de você. Não adianta dizer, mas Deus, o Senhor sabe o que Ele fez, o Senhor sabe o que aconteceu. Isso não resolve para Deus. Não é isso que Deus espera de mim, ou que Deus espera de você. Não adianta dar a tua desculpa, a tua justiça, pastor, mas não é desculpa para Deus, é desculpa. Quando Elias foi naquela mulher viúva, ele disse: trazei um bolo para mim comer. Essa mulher falou: eu só tenho pouco, para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. Irmão, aquilo era desculpa. Não, pastor, mas ela só tinha um pouco. Irmão, tudo que vai contra a vontade de Deus para a tua vida é desculpa. Quando aquela mulher decidiu obedecer a palavra de Deus que veio através do Elias, a Bíblia diz: não faltou farinha, não faltou azeite naquela casa. Irmãos, são desculpas que nós estamos dando para Deus, que só vai servir para nós mesmos, para nos enganarmos. Continua lendo o versículo 11. E ele lhe diz: sai para fora e ponte neste monte perante a face. Elias, depois que deu as desculpas dele para Deus, o que Deus disse para Elias foi: sai para fora. Fora da onde, gente? Sai para fora dessa caverna e vem e te coloca diante da face do Senhor. Você nunca estará diante de Deus de verdade enquanto estiver nessa caverna. Irmão, enquanto estiver no pecado, enquanto tiver a mágoa, enquanto tiver o ódio, enquanto tiver a tristeza, você nunca se colocará diante de Deus de verdade. Você não experimentará a face do Senhor. Eu preciso sair dessa caverna. Irmão, saia dessa caverna. Não adianta você estar no monte de Deus, não adianta você estar na casa de Deus, se você continua dentro da caverna. Irmão, Deus tinha grandes coisas para falar e fazer com Elias, mas a primeira coisa que Deus disse foi: sai para fora. Irmão, eu preciso sair dessa caverna. Minha irmã, você precisa sair dessa caverna, porque enquanto você não sair dessa caverna, você não conseguirá estar diante de Deus de verdade. Ora, pastor, Deus não podia entrar na caverna. Não era Deus que tinha que entrar na caverna, era o Elias. Irmão, sou eu, é você que tem que sair. Pastor, Deus não pode mudar, me abençoar do jeito que eu sou. Não, você tem que sair dessa caverna. Deus diz: sai dessa caverna e vem e coloca diante da minha face. Continua lendo o versículo 11. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Quando Deus diz ao Elias: Elias, sai para fora e coloca diante da minha face, quando Elias está se preparando para sair da caverna, o que vem? Um forte, grande vento que fendia os montes. Depois do vento veio um terremoto que abalava tudo. Depois do terremoto veio um fogo. O que é isso? Irmão, não é fácil sair da caverna. Não é fácil, irmão.
Eu sei que às vezes não é fácil, mas eu preciso insistir, eu preciso perseverar, eu preciso seguir a direção, a orientação de Deus, eu preciso fazer o que Deus falou, o que Deus me mandou. Ah, pastor, não é fácil. Não, eu sei que não é. Vai vir vento forte, vai vir tempestade, vai vir vento contrário, vai vir gigante, vai vir tanta coisa. Mas meu irmão, não desanime, minha irmã, não desanime, saia. Ah, pastor, estou tentando me levantar, eu estou tentando deixar essas coisas erradas. Ah, pastor, parece que Deus não quer. Não, Deus quer sim. É você que precisa lutar. É você que precisa se esforçar para sair daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida. É você que precisa sair. Sim, vai vir mesmo essa luta. Você acha que é à toa essa dificuldade que você enfrenta? Porque não quer que você saia, quer que você continue lá. Irmão, pode ficar na igreja, só não pode sair da caverna. O inimigo não tem problema de você ficar na igreja. Você pode ficar na igreja, só precisa continuar no pecado. Você pode ficar na igreja, para ele não tem problema você vir para a igreja. O problema é você sair da caverna. O problema é você querer perdoar. Aí não pode. O problema é você querer santificar. Aí não pode. Aí ele vai mandar, aí vai vir o vento, o fogo, o terremoto, para não deixar você sair. Irmão, persevere, meu irmão, lute, se esforça, porque se você insistir, se você perseverar, irmão, isso tudo vai passar, essa luta, essa prova, isso vai passar. E o que vai vir? Irmão, vai vir aquela voz mansa e delicada. Irmão, vai vir a tranquilidade de Deus, vai vir a paz de Deus. Irmão, continue lutando para sair dessa caverna, continue insistindo para sair dessa caverna, porque o que você vai ouvir depois vai ser algo manso, delicado, vai ser a voz de Deus. Irmão, depois vai melhorar, depois essa turbulência vai passar, esta prova, essa dificuldade. O vento forte, ele veio, depois que ele veio, o que aconteceu com ele? Ele passou. E depois do vento forte veio o terremoto, e depois veio o fogo, e o fogo. Irmão, o que ficou depois foi aquela voz de Deus, mansa e delicada. Irmão, vai passar essa luta, esta prova, essa dificuldade, isso vai passar. Se você continuar se esforçando em Deus, continuar lutando para fazer o que Deus mandou você fazer. Versículo 12, e depois, versículo 13: e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ora, irmão, Deus insiste na mesma pergunta para o Elias. Será que Deus não ouviu a primeira explicação do Elias? Irmão, será que Deus não sabia o que o Elias tinha passado? É claro que Deus sabia, é claro que Deus tinha ouvido. O que Deus está tentando falar para Elias, irmão, Deus não quer saber o motivo dele estar ali. O que Deus está dizendo é: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, aí não é o teu lugar, Elias, não é aqui que eu queria você, aqui não é a direção, não é a vontade, não é a palavra. Elias estava no lugar, no monte de Deus, mas a direção de Deus era que ele ficasse lá em Israel. Irmão, não adianta, eu tenho que estar na vontade de Deus. Irmão, o que eu estou fazendo aqui? No erro, no pecado? O que eu estou fazendo aqui na casa de Deus? Se eu não estiver fazendo a vontade dele. O que fazes aqui, Elias? Por quê? Porque o lugar do Elias, irmão, não era ali. Deus não mandou Elias ir para lá. Deus não trouxe ele, não. Deus não mudou a palavra. Deus mandou Elias ir para Israel e falar com Acabe. Deus não mandou Elias sair de lá. E Deus está dizendo: o que está fazendo aqui, Elias? Eu não te mandei vir para cá, eu não te dei essa direção, Elias. Continua lendo, ele diz mais, versículo 14: e ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida
para tirar. Irmão, Elias insiste na desculpa dele: Senhor, é porque eles mataram os profetas, derrubaram os teus altares, só eu. Eles querem. O Elias insiste na desculpa dele. O Elias insiste na justificativa dele, que não vai servir para nada. Irmão, como eu falei, Deus não quer desculpa, Deus não quer justificativa, Deus quer obediência à sua palavra, à sua vontade, à sua direção. É isso que Deus quer. O que está fazendo aqui, Elias? Era para você estar fazendo o que eu mandei, era para você ficar na direção que eu te dei, era para você seguir a palavra que eu te falei. Elias está dando desculpa, que para Deus não vai servir. Tanto que, versículo 15: e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho. Irmão, Elias dá desculpa. Elias, eu entendo, eu sei. Não, o que Deus diz: Elias, vai e volta o teu caminho. Irmão, não adianta apenas eu estar no monte de Deus, não adianta apenas eu estar na casa de Deus. Eu preciso estar no caminho que Deus determinou, no caminho que Deus me disse, no caminho que Deus falou. Irmão, não adianta: pastor, eu estou na igreja, mas você está no caminho de Deus, no caminho da santidade, no caminho do temor, no caminho da obediência, no caminho da fidelidade. Irmão, tem muita gente que está no monte, está em Horebe, está no monte de Deus, está na casa de Deus, mas não está no caminho santo, não está na direção de Deus, na vontade de Deus. Não adianta nada onde você está, se não está no caminho de Deus. Deus não quer apenas você na igreja, Deus quer você no caminho dEle, na direção dEle, na palavra dEle, na vontade dEle. Eu estou, irmão, nesse caminho de temor, de amor, de obediência, de santidade. Deus está falando para o Elias, irmão. Deus mandou o anjo, o pão, para o Elias comer, para chegar até Horebe, para dizer para ele: Elias, volta para o teu caminho, volta para a direção que eu dei para você, Elias. Irmão, não adianta só estar na igreja. Deus tem um caminho para você, Deus tem um propósito, Deus tem a direção dEle para a tua vida, e você precisa estar no caminho que Deus determinou para você, na direção de Deus para a sua vida. Continua lendo, ele diz mais: volta para o deserto de Damasco, e vem, e unge Azael sobre rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei em Israel. Também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-meola, ungirá profeta em teu lugar. Irmão, o Elias já tinha desistido, o Elias já tinha entregado os pontos, o Elias achou que era o fim da carreira. Deus está dizendo: Elias, vem, volta para o teu caminho. Agora você vai para o caminho, vai pelo deserto até chegar em Damasco, e você vai ungir, olha, um rei, 2 reis e um profeta. Elias achou que era o fim da vida dele, era o fim do ministério dele. Irmão, Deus ainda tinha para o Elias ungir 2 reis e um profeta. Irmão, Deus ainda tinha grandes coisas para fazer através do Elias. Só que para isso ele precisava voltar para o caminho. Irmão, Deus ainda tem muita coisa para nós. Meu Deus ainda tem grandes coisas para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Mas sinto muito, Deus não fará nada se você não volta para o caminho, se você não volta para a direção dEle, para a palavra dEle. Que caminho é esse, pastor? Gente, o caminho da santidade, o caminho da obediência, o caminho do temor, o caminho da fidelidade, o caminho, irmão, do amor a Deus. Eu preciso voltar. Não adianta apenas eu estar. A pessoa vem para a igreja e volta à igreja, mas ela está longe de Deus, ela está distante do Senhor, ela não está na direção que Deus deu, ela não está na vontade de Deus para a vida dela. Deus tem grandes obras ainda, Deus tem grandes coisas para fazer. A pessoa não tem ideia do plano de Deus para a vida dela.
Mas irmão, o plano de Deus é você no caminho dele, é você na direção dele. Deus disse: Elias, volta para o teu caminho. Irmão, volta, meu irmão, volte para o seu caminho, o caminho de fé, de confiança, de obediência. Não é um caminho físico não, gente, é um caminho espiritual, de temor a Deus, um caminho de santidade, um caminho de fidelidade. Volte para o seu caminho. Deus ainda tem grandes coisas a fazer, ainda tem grandes obras a operar, coisas para fazer em você e através de você. Mas só quando a gente anda no caminho de Deus, irmão. Volte para o caminho, para o teu caminho, para o caminho de Deus para você, para a direção de Deus para a sua vida. Amém?